Olá, olá, olá! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como é que tem passado? Espero que todos estejam bem, né? Então hoje vamos, mais uma leitura de tarô para trazendo, mais inspiração para nossa vida, mais sinais, né? E quando a gente ouve, as orientações do tarô, eu acho que a gente fica um pouco mais atento diante da vida, né? Traz momentos de reflexão, de aterramento, né? E também de observação das coisas que acontecem ao nosso redor. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente anda no automático, não é? Fazemos as coisas assim e a gente não sente a vida, né? Então a gente precisa parar pra gente sentir as coisas que acontecem conosco, né? E a gente procurar focar no presente. Porque, né? Muitas vezes nós reclamamos, né, do cansaço, né? Que a gente cansa, eu faço tanta coisa, fico tão exausta, cansada. Mas na verdade, o cansaço ele não vem das coisas que a gente faz. É porque a gente não consegue focar no que a gente faz. A gente faz as coisas tudo rápido, no automático, sem pensar, né? A gente não está ali presente. Porque vocês podem perceber quando a gente está fazendo algo, que a gente está presente ali, né? Naquele momento, a gente não entra em exaustão. A gente entra em exaustão porque a gente faz as coisas sem estar com a presença. A gente quer que acabe logo, a gente quer que termine logo, nossa, não chegou a hora de chegar em casa, não chegou a hora de fazer tal coisa. A gente sempre está pensando em outras coisas, mas não no que a gente está vivendo no momento. E isso vai trazer uma exaustão no final do dia. Então vamos perceber isso, isso é muito importante, tá certo? Então vamos lá? Né? Eu gosto sempre de, antes de ler as cartas do tarot, fazer algumas reflexões em relação, em relação às coisas que a gente passa no nosso dia a dia. Então, mas vocês podem se perceber, né? Tentam fazer aquilo que vocês costumam fazer, mas com presença. Vocês vão perceber que vocês não vão cansar mentalmente, né? Porque o cansaço é um cansaço mental, né? Então, vamos lá. Vamos tirar nossas 3 cartinhas. Tá o frio, né, gente? Nossa Senhora. Olha o casaco que eu tô. Eu tô em casa, hein? Tá um gelo lá fora. Vamos lá, embaralhei bastante, né? Vamos ver aqui. Eu sempre gosto de mostrar as cartas pra vocês. Vou pôr um pouquinho mais pra cá, depois eu boto a câmera, né? Vamos lá. Vamos aqui tirar as 3 cartas. Logo eu tenho uma novidade pro grupo. Vou ver se eu posto ainda hoje o texto, né? O que eu quero falar com vocês a respeito de uma terapia, né? Muito bacana, né? E eu vou estar dando, vamos dizer assim, uma amostra, né? Um pequeno presente para vocês, para quem quiser participar, né? Para quem quiser ser beneficiado por essa terapia. Eu vou estar explicando no grupo, né? Vai ser gratuito, mas depois, né? Eu vou estar passando para vocês, né? Para quem se interessar em fazer o tratamento, tá? Vou explicar direitinho no grupo para vocês, né? Além do tarô, o tarô é um tratamento terapêutico, é uma ferramenta terapêutica, porque a palavra, ela tem o dom da cura, tá? Então a palavra, ela cura as outras pessoas, né? Então quando a gente inspira vidas, quando a gente coloca, né, uma palavra, uma frase, trazendo uma resposta para a pessoa,
isso traz a cura, né? Até a cura física, porque muitas vezes o mal físico tem a ver com o emocional, com o pensar da pessoa. E quando ela muda esse estado, ela também traz a saúde física para ela também, tá? Então são ferramentas. Então esse momento que nós temos também é uma terapia, é uma cura através do tarô, uma cura através do ouvir, do sentir, tá? Além de tantas outras terapias. Deixa eu abrir de novo. Falando, né? Isso é muito, muito legal, né? Então, eu espero que vocês aproveitem, né? Tudo que eu trago aqui no grupo, né? Porque vocês são, né? Todos nós somos beneficiados. Eu sou beneficiada, né? E vocês, muito mais, né? São beneficiados por esse momento. Eu espero que vocês, né? Aproveitem este momento, ok? Então, vamos lá. Primeira carta. Vou pegar essa segunda carta aqui. E a terceira carta. Vamos fechar aqui. Então, nós temos 3 cartas, tá? Então, vou falar cada uma delas, eu vou mostrando. Deixa eu dar uma levantadinha assim. Isso. Então, vamos lá? Essa aqui é a primeira carta. Vamos fazer também, como eu costumo, de vez em quando eu faço. Vou dar um momentinho para vocês escolherem uma das cartas, tá? Essa aqui é de número 1, essa é de número 2 e essa é de número 3, tá? Então, nós vamos fazer um minuto de silêncio, fazer uma respiração profunda, 3 respirações profundas. Vocês entrarem em conexão. Então, tô dando, né, um momentinho para vocês trazer essa conexão e vocês escolherem uma das cartas que vai ser direcionada para vocês. Todas são direcionadas, mas vai ser uma que vai estar falando com vocês, ok? Já escolheram? Então, vamos lá. Primeira carta. É a carta da Imperatriz. Quem escolheu a carta da Imperatriz nesse momento, nessa semana? A carta da Imperatriz, ela mostra, vocês podem ver, né? Ela tem um império aos seus pés. Ela tem tudo, né? Aqui atrás dela, né? Que essa carta é fosca, né? Mas aqui representa o verde aqui atrás, né? A plantação, a nutrição, tá? A abundância, né? Aqui também mostra um rio e, né? Ela tá bem confortável aqui, né? No seu trono, com seu escudo, porque ela é uma imperatriz, então ela tem tudo, né? Só que muitas vezes a imperatriz, ela não se vê, né? Aqui mostra que ela tá aqui sentada, ela tem tudo, né, ao seu redor, né? Então, ela é aquela que nutre, aquela que ama, aquela que protege os seus, né? Então, muitas vezes, nessa carta aqui, ela pode estar dizendo assim, olhe mais para você, né? Abrace, alimente os seus, mas olhe para você também, né? Olhe o seu potencial, porque ela tem tudo, só que ela não enxerga esse potencial que ela tem, né? Então, ela cuida muito do outro e ela não se vê. Geralmente, né, às vezes quando eu tô falando sobre isso aqui nesse grupo, né, quando às vezes pode falar assim, nossa, mas o tarot tá falando sobre isso de novo, que muitas vezes quando a gente tira a carta, né, se eu vou tirar para mim, às vezes sai
as mesmas cartas, porque enquanto eu não fizer a lição, enquanto eu não passar por esse estágio, enquanto eu não perceber o que eu tenho que aprender com isso, vai continuar saindo. Então, aqui no tarô eu leio a carta da Imperatriz, que ela tem tudo, né? Para poder fazer as suas concretizações, para ela alcançar o que ela quer. Só que ela pensa muito no outro, muitas vezes ela pensa em preocupada em ter um amor, né? Porque a Imperatriz também simboliza isso, ela quer um amor, né? Ela quer o seu rei, ela quer uma proteção, né? E então ela fica sempre esperando às vezes pelo outro, né? A validação do outro, o amor do outro, né? Como eu já havia dito para vocês, esse ano é um ano de autovalidação, tá? Então quem tirou essa carta comece a se perceber e auto-se validar. Não espero o outro validar para que vocês façam determinadas coisas que vocês precisam, que vocês querem. Então vocês têm que se validar, né? Eu sei, eu tenho competência, eu sei o que eu quero e eu sei onde eu quero chegar, tá? Então a carta da Imperatriz fala muito disso. Então vocês têm que pegar aquilo que vocês têm tudo na mão. Ela tem o escudo, ela tem a ferramenta. Pode ver que até o escudo dela ela deixou aqui, né? Como se assim, ela não tá prestando atenção, né? Ela tem toda uma proteção, tá? Então ela tem uma ferramenta na mão. Então é pegar o seu escudo, é pegar o seu cedro, né? E fazer aquilo que vocês gostariam de fazer por vocês, né? Então na hora de vocês levantarem, de vocês se colocarem, de vocês se enxergarem um potencial muito grande, tá? Então, para quem escolheu essa carta, né, é uma carta, é uma mensagem falando para vocês, né, dessa autoavaliação, de se ver, né, de se gostar, tá certo? E uma coisa muito, muito interessante é o saber ouvir, né? Ouvir sem melindre, porque muitas vezes a gente ouve algo do outro e a gente culpa o outro pelo nosso mal-estar. Não, ele pode até acionar um gatilho, só se você teve um mal-estar com a palavra do outro, porque você deixou se afetar, você abriu o seu campo mediúnico, você abriu o seu campo energético, você deixou entrar, né? Porque alguma coisa você tem que aprender com essa situação. Mas é mais fácil você se melindrar, você culpar o outro, né? Porque você quer sempre do outro, né? Sempre um elogio, ouvir aquilo que você quer, mas nem sempre a gente vai ouvir o que a gente quer, né? E o outro nem sempre vai dar, na verdade, o que não tem, tá certo? Então, comece a pensar nisso, né? A importância de você se colocar, se falar, a fala, né? Sem ferir o outro, e também a importância do ouvir, o ouvir sem se ferir a si mesmo, né? A mesma coisa, a gente tem a nossa casa, quando alguém está na nossa casa, não vai deixar as pessoas fazerem o que quiser na sua casa, né? A gente coloca limites. Mesma coisa, quando alguém fala algo para você, você também tem que colocar limites, mas não é nem sempre aquele limite de discutir com a pessoa, de falar, não é para você, não gostei do que você falou, mas de não deixar aquelas palavras adentrarem ou ditarem o que você é. Porque o que o outro fala não é o que você é. Você sabe quem você é. Então não deixe os outros ditarem para você. Tá? Você se coloca como a Imperatriz, né? Que tem tudo aqui, tem todas as ferramentas. Ela tem que se ver. Tudo bem? Essa é a mensagem para quem tirou essa carta de hoje. A segunda carta, para quem escolheu a carta do meio, é a carta da Torre. Então, a carta da Torre sempre vem mostrar que nem tudo é da forma que a gente pensa, nem tudo é da forma que a gente quer. E nem sempre aquilo que você acha que vai trazer um prejuízo, né, que seja uma coisa ruim, tá? Porque muitas vezes no meio do caos, no meio, né, de algo que você não gostaria que acontecesse, vem trazer para você, na verdade,
benefício, não um malefício. Então a carta da Torre, ela diz muito isso, né? Então ela pode representar também nessa semana, às vezes, alguma decepção, porque às vezes você aposta muito no outro, né? Então você tem que apostar em você mesmo, como aqui saiu na carta da Imperatriz. Então se você aposta muito no outro, vamos falar assim, né, o tombo pode ser grande, né? Então não crie expectativas em cima de alguém ou em cima de uma situação. Faça o seu melhor. Ai, desculpa. Então vocês, né, a carta da Torre não é uma carta, muitas vezes as pessoas têm medo, né, nossa, porque vai acontecer alguma coisa, uma coisa de ruim, que vai me deixar chateada, não. É uma carta que mostra, né, que vocês têm que criar uma maturidade, né? É uma carta que mostra para vocês pensarem, né, de um outro ângulo, de uma outra perspectiva, né? Que nem tudo, né, são flores. A gente, né, não pode viver como um alecrim dourado, né? Então as coisas acontecem, né? E a gente aqui, né, nessa carta da Torre, então são padrões, né? Formas de pensar, né, que têm que ser destruídas. Então, são coisas que acontecem para que a gente possa mudar a nossa consciência, senão a gente não muda, né? Então, são situações que nos aparecem para a gente mudar o nosso padrão energético, né? A nossa consciência, a gente possa expandir a nossa consciência, tá? Então, é aquela coisa vem para destruir, para que a gente possa depois se reerguer, né, com um alicerce novo, né? Então é como se fosse assim, deixaram, né, as coisas, né, aquilo que já é obsoleto, né? Porque como a torre está sendo destruída, já é uma torre obsoleta, só que ela continua ainda em pé, né? Então, o que é decadente é que a gente tem que deixar embora e construir algo novo, então trazer o novo para nossa vida, tá? Então é muito importante isso. A terceira carta, tá? É a carta dos namorados, the lovers. É a carta dos namorados, né? Dos enamorados, namorados, enamorados. Então é uma carta que essa semana pede o quê? Aqui tá mostrando, quem praticou essa carta, tá vivendo um momento de indecisão, né? Talvez não vou fazer que é uma pessoa indecisa, né? É um estado, né? Porque às vezes eu posso ser uma pessoa indecisa em alguns momentos, mas em outros momentos uma pessoa decidida. Então, mas você está passando por um momento assim de muita indecisão, não sei se eu faço, para onde eu vou, né? Então, é uma carta que pede, né, para você trazer uma decisão, né? Para você ser assertivo, tá? Então, tá trazendo aqui para essa semana, se você tem algo, né, que está realmente te incomodando, que você tenha que tomar essa decisão, então faça, porque muitas vezes a gente não pode ficar em cima do muro, né? Porque as coisas elas não vão se resolver. Então, para a gente ter um passo à frente, para que a nossa vida ela possa andar, a gente precisa tirar algumas coisas e colocar outras, tá? Então a gente tem que ter essa decisão. E também pode mostrar o quê? Que a gente às vezes nunca tá contente com o que a gente tem, né? Sabe aquela história, se eu tô solteiro, eu quero estar casado. Se eu tô casado, eu quero estar solteiro, né? Então vocês têm que se colocar também essa decisão. O que vocês querem para vocês, né? Se você está casada, né, e fica se lamentando, ai, mas se eu estivesse sozinha, se eu tivesse aquilo, né? A gente não pode ficar pensando nisso, a gente tem que construir algo sólido. Então, se eu estou casada, eu quero continuar casada com meu companheiro, eu vou fazer de tudo, né, para ser feliz, para viver bem nesse meu relacionamento, não ficar com um pensamento em outras coisas, né? Ou se no momento você está sozinha, você vive a sua solitude, você vive o seu momento,
né? Não fica o tempo todo se lamentando, ai, se eu tivesse com alguém, ai, sim, né? Viva, né? Se é um momento, talvez que você esteja que ficar só no momento, né? Se tiver que ter uma companhia, né? Ela virá, tá? Tudo no seu momento, né? Aqui também pode mostrar uma carta de união, né? Aqui tem um anjo e duas pessoas, então aqui é uma carta também que fala muito, se de repente vocês estão passando por uma situação, né? De um relacionamento, aqui mostra que é uma carta de união, de amor, de entendimento, tá? Então, isso é muito importante também, uma carta para o relacionamento, né? Mostra aqui muito entendimento, mostra que tem ainda muito amor dentro dessa relação, que tem muito afeto, que vale a pena, né? Estarem juntos nessa caminhada, né? Mas a gente precisa estar presente, né? A gente precisa estar presente naquilo que a gente quer viver. Se eu estou num relacionamento, eu tenho que estar presente nesse relacionamento. A gente tem a nossa individualidade, né? Mas a gente também tem que estar presente, né? Dentro desse relacionamento. Isso é muito importante, tá? Então, essa carta indica muitas vezes para quem está sozinho, né? Possa ser que realmente mostra que possa ter alguém, né, se aproximando, ou que você esteja interessado, então tenha alguma coisa ali, né, surgindo, um sentimento, né, e também indica também de momentos também de decisão e também de momentos de vocês, né, escolher o que realmente vocês querem para vocês, né, dentro do relacionamento ou fora dele, né, não ficar em cima do muro reclamando, uma hora que é uma coisa, uma hora que é outra. Não. Decida o que vocês realmente querem dentro de um relacionamento. Tudo bem? Então, é essa a mensagem de cada uma delas, né? Então, a cartinha da Imperatriz, da Torre, né? E a carta, né, dos Enamorados. Juntando as três, uma mensagem geral das três mostra realmente, né? Que é uma carta que fala que a gente tem um momento de se autovalidar, de se ver, de se enxergar, porque a gente não pode querer criar expectativa em cima do outro, né? Que a gente acaba se decepcionando, mas não é a culpa do outro. É isso que vocês têm que entender, acaba se decepcionando, porque a gente, assim, permite que isso aconteça, porque a gente se fragiliza, né? A gente, né, sempre se coloca na posição de vítima e o outro sempre que é culpado. Então, tome cuidado em relação a isso, se olhe, né, se centralize em vocês mesmos, né, para que a decepção não venha causar tantos danos, porque quando a gente está centrado, quando a gente gosta da gente, mesmo que o outro faça algo, né, que a gente não gosta, que a gente não aceite, mas a gente não vai sentir tanto, porque a gente está com a gente e a gente vai saber separar, né? Que isso é um problema da pessoa, o que ela acha, o que ela faz, mas que você está bem com você mesma, tá? Para quê? Para que possa haver harmonia, principalmente dentro de um relacionamento, né? Porque às vezes acontecem algumas coisas, algumas decepções, mas quando a gente está... Só um minutinho só. Pete, e meu cachorro. Quando a gente está centrado, né, em si, né, a gente consegue trazer essa harmonia para a nossa vida, essa união conosco mesmo, a união com o outro que está ao nosso lado, tá? Trazer esse entendimento entre ambas as partes, falando de relacionamento, né? E é isso, tá? Que a carta quer dizer, né? No caso das três, né? Se for falar em termos de relacionamento, né? Em termos de se amar, de se gostar, para não ter que se decepcionar com o outro, tá certo? E trazendo esse entendimento, né? Se for no caso de um relacionamento, tá trazendo isso, né? E se vocês, como é que fala? Saber receber, saber olhar para si, saber se validar, né? Você não vai se chatear com o outro, tanto assim. Você vai saber compreender, né? Porque cada um dá o que tem. E assim, ambos conseguem realmente, né? Ter um entrosamento, né?
ter uma harmonia, porque somos pessoas diferentes, né? Pessoas diferentes vivendo numa mesma casa, né? E geralmente fazer uma hora, né, tem os conflitos e tudo mais, né? Mas a gente se cuidando de si mesmo em primeiro lugar, tudo pode se harmonizar, tá bom? Então é isso, gente. Essa é a mensagem, tá? Do tarô. Eu espero que vocês aproveitem, né? O melhor possível dessa mensagem e que possa caber para cada uma de vocês no momento que vocês estão vivendo, né? Vocês podem aproveitar bastante essa semana, amanhã já é quinta-feira, né? O restante da semana, e que nós possamos estar juntos, né? Na próxima semana, daqui 15 dias. Agora eu tô fazendo às vezes uma semana sim, uma semana não, tá? E eu vou estar colocando no grupo sobre, né, a terapia. Vocês vão ler lá, não vou falar agora, né? Então vai ser muito bacana, além do tarô, vai ter esse apoio para vocês, né? E vai ajudar muito, 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 tá bom? Aí nós iremos estar trabalhando juntos, tá bom? Então ficam com Deus, até a próxima semana, tá bom? E vou estar mandando essa mensagem, qualquer coisa eu mando um áudio também para vocês, tá bom? A gente vai estar se falando pelo WhatsApp. Um abraço a todos, um beijo, tchau.